Camada do céu, é nós de novo aqui hoje pra poder falar de outro disquinho de metal de rockistazinhos. É bom, vamos falar dessas coisas aí que eu sei que a galera deve gostar. Galera e mesmo assim, eu tô afim de falar dessas paradas mesmo, tem muita banda legal aí pra falar. E o Volbeat, com seu 7º trabalho, é uma dessas bandas que vale a pena ser comentado aqui, fazer um reviewzinho de Rewind, Replay, Rebound, 7º disco da banda. Então, sem mais delongas, vamos para o programa. Marcos, Volbeat. Grande banda. Você já ouviu o Volbeat? Só ouvi raras vezes, mas todas as vezes que eu ouvi gostei bastante. Uma vez que muito específica, que eu acho que foi no Viking de 2017, que tava transmitindo o show dos caras ao vivo, eu tava lá assistindo, eu falei, caraca. Eu vi ano passado no Lollapalooza, 2018. Talvez tenha sido até ano passado, mas se você souber aí, você fala, foi 2017. E é foda, porque o Volbeat, por exemplo, tocou aqui no começo do dia, mas o Volbeat lá fora é muito grande. O Volbeat é a maior banda da Dinamarca da história. Eles fizeram um show agora, recentemente, com 48 mil pessoas, lotada. É o maior show, acho que, de uma banda do país, lá na Dinamarca. E é uma sonzeira, né? Ao vivo, acho que a sensação que eu tenho, assim, tipo, que é uma super banda ao vivo, tá ligado? Cara, esse disco, eu já tinha essa impressão antes, mas esse disco ele me prova o quanto que o Volbeat é uma banda, assim, despretensiosamente, você não precisa conhecer. Inclusive, quando eu indiquei o Volbeat na lista lá do Rock in Rio, foi com esse intuito. Você não precisa conhecer demais o Volbeat pra poder ficar conectado com o som deles. Exatamente. Aqui eu acho que eles chegaram num ponto onde eles sabem completamente trabalhar a sua fórmula. Isso tem seus lados bons e seus lados ruins. Nos lados bons, a primeira metade do trabalho, até mais ou menos ali Sorry, Sack of Bones, com Cheapside Lodges, que tem participação do Gary Holt, do Exodus e do Slayer, uma música mais roqueira, assim, com os solos e tudo. Mas ó, quando você fala a primeira metade do trabalho... É a primeira metade mesmo? Primeira metade sem contar o outro disco. Porque são... Não, são 14 faixas do disco normal. Eu tô contando mais ou menos até ali a 6, com a adição da música 8 e com a 11, a Leviatã. Com alguns outros trechos, em algumas partes ali que são ok. Mas por que eu digo isso? Porque eu acho que a partir da Sorry, Sack of Bones começa a ter esse problema. Eu acho que ela tem uma característica interessante nela ali. Ela parece meio um surf music esquisito. Lembra um som de música do Batman, sei lá, dos anos 50, sacou? E tal. Porque é um disco que você mais ou menos tem na cabeça como é que é a sonoridade do Volbeat. Sim. Que é aquela coisa mais... Eles emulam muito hard rock. Seja dos anos 80, seja uma coisa mais ali final dos anos 90, começo dos anos 2000, que algumas partes do disco é onde pra mim fica ruim, que é muita melosidade, muita sacarina. Eles sabem bem onde trabalhar os vocais do Michael Poulsen pra ficar, sabe, super emotivo, pra ficar super grandioso, super de festival, assim. Os jeitos de fazer os solos, de fazer os riffs, de fazer todos os andamentos, fica tudo muito certinho, mas ao mesmo tempo, justamente por ficar certinho e próximo de coisas que a gente já viu de formatos melhores dentro do próprio disco, acaba soando uma repetição da mesma música quase em vários momentos. Seja dos trechos mais pesados, seja dos trechos mais afetuosos, digamos assim. Exatamente. Eles têm esse lado também hard rock, eles têm muito de rockabilly, trazem muito do country pra sua sonoridade, e eu acho que por isso, e ter uma coisa muito de groove metal também, principalmente porque lembra muito algumas coisas do Death Magnetic ou algumas coisas do Black Album, muito do Black Album, inclusive o jeito de cantar no Michael Poulsen, ele me lembra muito o James Hetfield. Dessa fase, aquele jeito mais cowboy, aquele jeito mais... Da fase do Black Album. Isso, ele tem uma coisa mais afável na voz. Porra, uma das músicas, inclusive, que acho que ele melhor canta, e talvez seja a minha favorita do disco, que é uma balada saudosista, assim, de seus tempos passados, né, que é... When We Are Kids, que eu acho uma música... Meu irmão, ela ganha uma dimensão, assim, de estádio mesmo, violenta. É o tipo de música que eu vejo os caras andando na frente do palco, tocando sozinho com o violão, sabe? E aí a galera tudo com o isqueiro levantando assim. Puta, que foda. Essa música é incrível. Eu acho que tem um pouco disso, assim, também na Last Day Under the Sun, que é a primeira música do disco. Junto com a Leviatã. Todas essas três músicas que eu falei, que elas têm um lastro melódico grande, mas são músicas assim mais de, que nem eu chamo sing-along em inglês, né? Aquela coisa de cantar com a galera. Tem essa coisa muito, tipo, o refrão, você ouve 2, 3 vezes, a música já tá no teu ouvido. Colou, exatamente. Já tá querendo cantar junto. Isso é muito bom. E aí, justamente por todos esses
traços. O guitarra da banda, Rob Cadiano, acho que assim se fala. Meu Deus, esse maluco é muito bom. Ele sabe como emular riffs que eles têm aquela áurea, tipo, pomposa e impactante, ao mesmo tempo que tem uma certa coisa mais visceral. E aí eles juntam isso a essa estética rockabilly, alguns pontos quase um hardcore, assim. Lembra algumas coisas Matanza, por exemplo, a Pelvis on Fire, que parece inclusive que o Elvis tivesse uma música de... Esse nome é alto, parece música de salão, parece música de porradaria com você com a garrafa de uísque na mão. Né? Porque o Elvis é o rei da pelvis, e aí o cara... Emula a própria voz do Elvis, emula a própria sonoridade, e ao mesmo tempo, uma outra música que também emula bastante disso, e depois da Wayward Kids deve ser que eu mais gosto do trabalho, que é a Die to Live, também tem essa coisa meio faroeste, assim, ao mesmo tempo que traz um piano dos anos 50, um sax que lembra Bruce Springsteen, tem a participação do Neil Fallon, do Clutch. São músicas que tem uma coisa dançante, uma coisa malemolente, um gingado nelas, que fazem que, tipo, qualquer pessoa que não conheça muito, ela é muito acessível pras pessoas. Então ele quase vira um metal pra família, um rockzão pra família. Tem quase coisas de AC/DC clássico. É isso que eu ia falar. Inclusive, eu acho que a impressão que eu tenho do Volbeat casa com a impressão que você tem do disco. E talvez o disco seja expressão do que seja o próprio Volbeat. Porque a sensação que eu tenho é um rock que fica ali no limiar, né? De um hardão com metal, com aquela coisa mais... Ele fica no limiar de todos os estilos. Mais heavy metal, classificando majoritariamente o rockabilly. Aquele diagrama que são 3 círculos assim, aí tem um bagulho no meio, o Volbeat tá ali no meio. O hard, o metal, o rockabilly, o Volbeat aqui. Isso ajuda, faça com que ele seja de fácil assimilação. Qualquer um se identifica, então por isso tem essa coisa do garotão curtir, o adolescente, o tiozão. Sim. Então, seu rock da família... tipo, a namorada, às vezes, que vai pro show do cara que é roqueirão e não entende muito, mas vai vontade de dançar, de curtir. Mas é o lance da faca de 2 gumes, porque isso é uma fórmula muito específica. Se o disco fosse, um disco de 20 e poucas músicas, e o disco for... se esse disco tivesse 9 ou 10 faixas, 10 no máximo estourando, ele ia ser bem melhor. Ele se torna cansativo, por causa de você estar ouvindo, às vezes, praticamente a mesma coisa. E não tem tantos pontos muito pesados nesse disco, como já teve anteriormente no Volbeat, sacou? Pontos onde a bateria fosse mais fritadeira, mais... Sabe? Fosse mais impactante. Não tem tanto disso. E eu acho que também não tem tanta experimentação ou tantos momentos, assim, grandiosos e únicos como tem nessa primeira metade aqui do trabalho. Então, por isso, eu acho que ele é um trabalho que, pra quem quer um rock despretensioso, por isso eu vou dar nota 6,5 para esse trabalho. Esse é o tipo de trabalho que você olha que é fundamental, que um corte nos excessos, ele seria muito benéfico para deixar o disco mais dinâmico. Então foi isso. Se você curtiu esse review, não esquece de comentar aqui embaixo se você gosta do Volbeat. Fala outras músicas que você acha que são legais, outros discos que você acha que são legais, o que você achou desse trabalho aqui, se você gostou muito, se você também não gostou tanto, se acha que podia ter sido melhor, mais bem lapidado e tudo, e outras coisas que você queira indicar. E não se esqueça de curtir, compartilhar, dar aquela moralzinha pra gente aí, valeu? Então foi isso, esse foi outro videozinho, aquele beijo, aquele abraço, tchau! Foi!